Então tá aqui, pessoal, nossa fonte. Ainda não é a fonte, né? Ainda é um trafo. A gente primeiro vai preparar esse trafo. Primeiro a gente preparou ele, como eu mostrei para vocês. Depois de preparado, a gente vai fazer a retificação. Quero mostrar aqui só um detalhe que eu coloquei aqui, que se você estiver aí pode ser útil. Esse pequeno circuito aqui, ele é o mesmo circuito de entrada do micro-ondas. Então esse circuito é composto de um capacitor, de um indutor e de um resistorzinho para descarregar os capacitores depois. E aqui tem os reguladorzinhos, que é os variadores de tensão, que é os varistores. E tem ainda nele um porta-fusível, que é muito bom nesse caso aqui, que a gente vai colocar também um fusível na entrada. Então eu usei o mesmo circuito de entrada do micro-ondas. Esse circuito ele é preparado para 10 amperes, com uma corrente de 10 amperes. Mas a gente não vai querer que entre uma corrente de 10 amperes para superaquecer o nosso trafo e terminar queimando. A gente vai botar aqui um fusível de uns 5 amperes mais ou menos. Então, aqui na saída é onde a gente vai retificar para fazer a fonte. Aí as pessoas às vezes me perguntam: Dantes, e por que não retificamos a entrada, que é de baixa corrente? Assim facilitaria, teríamos uma saída com alta corrente. Bem, se a gente retificar a entrada, o transformador não trabalha com corrente contínua. Ao retificar aqui, esse campo magnético vai perder e ele vai virar uma bobina, como se fosse um eletroímã. Isso aqui não vai funcionar como um transformador, que o transformador ele tem que ter aquela oscilação na rede da frequência alternada para poder induzir no secundário uma tensão. E se a gente retificar, a gente vai estar cortando aí essa frequência. Então vamos aqui retificar. Para retificar, a gente pode usar os diodos comuns, já que aí é uma corrente baixa. Esses diodozinhos eles suportam aí 8 amperes. Podemos usar eles ou podemos usar uma ponte. Essas pontes KBPC. É melhor usar uma ponte. Essa ponte aqui ela é para 50 amperes. Mas como vocês viram no teste, ela não suportou os 50 amperes por muito tempo. Mas para trabalhar aí com 20, 25 amperes, ela vai trabalhar bem. Vou colocar um dissipadorzinho ali e aí a gente coloca ela. Uma ponte dessa, ela custa em média aí, se você tiver perto da sua casa, essa média de 6 a 7 reais. No Mercado Livre, às vezes acha essas pontes até de 4,50, mas tem aquela questão do frete. Se você for comprar muitas, vale a pena. Uma só não compensaria. Esse diodo a gente acha na eletrônica essa média de R$ 1 cada um. Tem lugar que é até a 50 centavos. Em quantidade a gente compra esses diodos em média até de 25 centavos daí para frente. Então para fazer a retificação, basta a gente colocar aqui no mais e no menos. Aqui vai ser a saída. E aqui onde está AC e esse outro lado aqui, ó, é que vai entrar a corrente alternada aqui. Entrou aqui, aí vamos ter a saída aí positiva e negativa. Outra pergunta que o pessoal sempre pergunta é: e os capacitores? Quantos eu coloco? De quantos volts? Posso colocar um capacitor de 220 volts? Bem, se você colocar um capacitor que tem a tensão muito alta, esse capacitor não vai carregar. A exemplo, o circuito aqui está essa média de 12 a 13 volts a 14. Se a gente colocar um capacitor aqui de 100 volts, ele demora mais para carregar. Se a gente colocar um de 220 volts, a carga dele vai ser mínima. Se a gente colocar um capacitor de 16 volts, a tensão de ruptura desse capacitor é mais ou menos 20 volts. Quer dizer que se passar daí, ele pode explodir o capacitor. Se a gente colocar um capacitor de 25 volts, ela já fica preparada melhor. Se a gente colocar um capacitor muito baixo, como eu falei, ele pode explodir.
muito alto ele não carrega. Mas quantos capacitores coloca aqui? Geralmente a regra básica é 1000 UF para cada ampere fornecido. No caso da nossa fonte, que vai fornecer 20 amperes, vamos colocar 20.000 UF. Já que ela é 20 amperes, 20.000 UF. Para ela ter um bom fornecimento aí da corrente contínua, para que ela não venha a cair a tensão quando a gente estiver puxando a carga. Então eu vou medir ela aqui para que vocês vejam quanto ficou a tensão de saída dela. Esse multímetro aqui ele é mais sensível que aquele outro. Naquele outro ele estava marcando 10 volts de saída. Esse aqui, olha, tá 14.3 ali. 14.3, 14.4. Esse multímetro ele é mais sensível porque ele tem aqui uma escala de 200 volts. Naquele outro só tem 750 volts. Logo ele termina roubando aí 2, 3 volts numa medição. Ele não tem aquela medição precisa. Então pronto. Primeira etapa, preparamos o TAF. Segunda etapa, fazemos a retificação. Para fazer a retificação, é como eu falei. Vamos colocar a ponte. Vamos colocar um dissipadorzinho de alumínio aqui. E nas laterais vamos colocar os capacitores. O lado aqui da corrente alternada, a gente vai colocar aqui onde está a C. Desse lado e do outro lado aqui fazendo uma cruz aqui, na diagonal. E aqui vai ser a saída. Outra dúvida que o pessoal tem é como eu coloco os capacitores. Aonde é que eu coloco eles? A gente vai colocar os capacitores na saída da ponte. A gente puxa um fio para eles e coloca eles. Pode ser de lá e de cá. A gente vai colocar eles em paralelo. Como é a ligação paralela? A gente vai pegar o capacitor. Ele tem a marcazinha aqui. Esse aqui é 35 volts. 4.700 UF. Então o capacitor tem essa marcazinha de lado. Aqui é indicando o polo negativo. Se a gente for ligar ele em paralelo, olha, alinhamos o outro capacitor, a gente às vezes deixa um pouquinho afastado, essas duas perninhas aqui vai passar um fio aqui. Ou se estiver próximo, pode colocar aqui. Do outro lado a mesma coisa. Aí está em paralelo os capacitores. Se a gente fosse colocar em série esses capacitores, teria que ser assim. Negativo com o positivo, igual a gente coloca pilhas, baterias. Desse modo aqui, a tensão de ruptura iria aumentar, mas a capacitância, a gente perderia em capacitância. Então o melhor modo de colocar eles é em paralelo. Então vou colocar a ponte aqui, no circuitozinho aqui, e encaixar os fios aqui, e vamos ver a tensão de saída. Então olha aí, da mesma forma que eu ensinei para vocês, olha, naquele vídeo como montar a plaquinha retificadora com pontes. Então soldei um fio azul na alternada e um fio branco. E esses mesmos fios puxei aqui para o lado da alternada. E soldei um fio preto no negativo e um vermelho no positivo. Então vamos ver a tensão de saída agora da corrente contínua. A gente tinha lá antes 14 volts e meio. Vamos agora aqui, olha, coloca na escala aqui de corrente contínua, volts corrente contínua, e vamos medir essa tensão de saída agora. Aí 12.8, 12.9. Se eu mudar a escala dela aqui, deixar em 20 volts, que ele fica mais sensível, ele vai ter aí quase 13 volts. Quase 13 volts. Bem,
Aí ainda não colocamos capacitores, tá sem capacitor. Então essa queda de tensão aí de 1 volt a 2 volt, porque passa pelo diodo, ela deu essa queda de tensão. Mas ao colocar os capacitores, essa tensão vai subir. Então vou colocar os capacitores agora e vamos medir novamente. Então aqui onde que soldou aqui, olha. Aqui ela não vai aderir bem ao alumínio, mas eu peguei o cabo de alumínio, dobrei, apertei ele bastante e aí derreti a solda entre o cobre para permear entre o alumínio e aí dar aquela pressão para não ficar dando mau contato dos dois lados. A gente vai e faz um isolamento aqui para depois colocar os capacitores. E os capacitores, colocamos os cabos nele, positivo lado positivo, negativo lado negativo. Então vamos lá. Então aqui para fixar os capacitores, eu abri uma cavazinha com a serra-copo, ou então com um bico daquele de madeira, daquele chato que é de abrir furo de porta, colocar fechadura. Pronto, aqui eu vou colocar uma colinha quente e colar eles aí, nos lugarzinhos deles. Vamos fazer isso aí agora. Bem, então vamos a um pequeno teste aqui. Eu colei ali já, enquanto seca ali, eu colei com essa cola preta de cola quente. Ela tem uma boa aderência. Então vamos a um pequeno teste. Aqui tem uma bobina que ela tem mais ou menos 350 espiras de fio 21. E aqui um núcleo de aço silício. Essa bobina ela não vai causar interferência na tensão, mas vai interferir significativamente na corrente. Então bora aqui um teste. Vou ligar ali. Aí está curto-circuitado. A corrente vai passar pelo amperímetro. Está registrando ali 10 amperes. Agora observa, ó. Se eu coloco um ímã aqui, olha, ela mexe lá um pouco, olha. Era como se eu estivesse neutralizando um pouco aqui a indutância aqui. Agora observa. Se eu vou aproximando aqui, ele vai aumentando a amperagem, ó. Só que isso aqui não é que aumentou a amperagem aqui. Se você colocar um ímã perto do amperímetro, ele vai alterar a bobina do amperímetro. Então o galvanômetro dele vai aumentar aqui a amperagem, mas não é por causa que começou a passar uma maior corrente. É por causa que o ímã vai criar um campo indutivo aqui na bobina do amperímetro, e isso vai fazer com que ele não marque corretamente. Então era só esse pequeno teste que eu queria mostrar para vocês. Quando for tá medindo, não deixar próximo um ímã perto do amperímetro para não estar dando interferência. Outra questão acontece também na corrente alternada. Às vezes a gente vai medir a amperagem e está perto de outro campo, termina interferindo. Trafo mesmo, às vezes quando está muito próximo, você vai medir a corrente ali, a corrente induzida no trafo termina causando uma interferência no amperímetro e mostrando uma amperagem errada, uma amperagem alta que aquele aparelho não está puxando. Se a gente quisesse controlar essa corrente aqui, daria como fazer o seguinte: enrolava outra bobina aqui e aí aplicava uma tensão nela. Ao aplicar uma tensão, era como se neutralizasse o campo do indutor e ele ia deixar passar mais corrente aqui. Mas falaremos disso em uma outra época. Vamos agora soldar ali os fiozinhos, já está colado aqui, olha. E depois vamos fazer o teste da fonte. Vamos fazer o teste dela. Ou melhor, vamos aproveitar aqui o circuito que já está ligado aqui e vamos medir a queda de tensão que teve ali em carga. Então aí, ó, 11
11h50, 11h30. Tava 12h30 mais ou menos. Então teve aí, tava 12, quase 13. Teve uma queda aí de 1,5 V, mais ou menos aí, ó, em carga. Tá puxando 10 amperes ali. Olha, o circuito tá puxando 10 amperes. Teve uma queda aí de 1 volt a 1,5 V de tensão. Vamos colocar os capacitores e voltaremos a testar o circuito de novo. Então aqui, pessoal, negativo, ou melhor, o positivo desse lado veio, passou no fio de saída positivo e do outro lado aqui também fio positivo. Olha, os negativos ainda está sem ligar, desse lado e desse. Agora eu vou ligar esse negativo no negativo de cá e depois ligar a saída aqui negativa. Então, olha, desse lado, positivo de um capacitor juntou com o positivo do outro e veio o fio. E pegou do outro lado positivo com positivo e veio para o fio positivo também. Vai fazer o mesmo com o negativo, ó, juntar um com o outro, aqui só do fio, junta um com o outro só do fio e vai pegar agora no negativo. Aí não tem erro. Então vamos lá. Então pronto, pessoal, tá aqui. Já isolei certinho. Coloquei aí os isolantes termorretráteis. Esse é os espaguetezinho termorretrátil. Depois vocês com isqueiro ou então com um soprador térmico, para não estar correndo risco de dar curto depois. Se um dia precisar a gente trocar um desse aqui, basta dar uma aquecidazinha ou balançar para lá e para cá que ele sai. Tá bom. Então vamos aqui medir agora a tensão de saída depois de retificado e colocado os capacitores. Às vezes as pessoas perguntam também: e se eu colocar capacitor demais? Você vai forçar mais o trafo e a fonte vai ficar mais capacitiva. Então a regra básica é essa: 1000 F para cada ampere fornecido. Então aqui vamos medir a tensão aqui agora de saída. A gente viu que ela estava lá com 13 volts e meio depois da retificação. Vamos deixar aqui na escala de 200 aqui. Pronto, olha. E a nossa tensão de saída deu um salto de 13 para 21. Vamos colocar em carga para a gente ver. Pronto, agora o circuito está em curto aqui com a bobina. Ela vai estar servindo aí como uma resistência, né? Puxando aí seus 12 amperes, mais ou menos aí a 13, igual a gente mediu naquela hora. Então vou ligar ele aqui. E a tensão, mesmo em uso, ela ainda ficou alta, ó. Mesmo consumindo aí a corrente aí de 10 amperes, igual a gente registrou aquela hora, ainda ficou alta a tensão. Então, essa fonte, para boa parte das coisas, ela serviria. Ela é uma fonte linear boa. Para a gente baixar mais essa tensão, o que faria aí? Poderíamos colocar resistores. Poderíamos colocar um diodo Zener aqui para poder estabilizar essa tensão. Só que a corrente de trabalho dela é alta. Quando a corrente de trabalho é alta, se torna mais difícil ainda estabilizar a fonte. Os estabilizadores geralmente é para baixa corrente, 5, 10 amperes. Mas o circuito entregado ele não vai suportar a gente colocar 20 amperes nele. Um resistor, se a gente colocar um resistor, esse resistor vai ter uma perda grande, porque ele vai aquecer e com isso a gente vai perder também
parte daquela potência, não vai estar sendo usada. A gente vai regular a fonte com resistores, mas a gente vai perder muito e vai causar aquecimento na fonte. Se colocar um Zener, esse diodo Zener, ele vai estabilizar a fonte para uma baixa corrente, mas numa alta o Zener não aguenta e se arrebenta. Mesmo se a gente colocar um Zener alto, vai ter um custo que quanto mais o diodo Zener é para alta corrente, mais caro ele fica, termina encarecendo tudo. Então, há outros meios para a gente estabilizar essa fonte. É o que a gente vai ver no próximo vídeo. Para estabilizar essa fonte, temos que usar outros meios. Se a gente tirar mais uma espira, a gente tirar mais um aqui, ela vai cair um pouco a tensão, mas não vai ficar aquela coisa tão boa. Então o único jeito é a gente procurar estabilizar a partir daqui. Eu mandei vir uns componentes para a gente fazer esse circuitozinho. Então no próximo capítulo eu espero já montar esse circuito, mostrar para vocês como montar ele e deixar a fonte estabilizada. Bem, algumas pessoas perguntam: mas e uma fonte? Mesmo que ela ficou um pouco alta, posso usar na bateria? Bem, pode. Você pode usar uma fonte dessa na bateria, só que com o tempo ela estraga a bateria. E boa parte dos carros eletrônicos não suporta uma fonte com essa voltagem, com essa tensão. Se você colocar essa tensão em carros eletrônicos, que é os carros modernos agora, você pode correr o risco de queimar um circuito eletrônico. Um módulo de corrente, módulo de partida. Então, esses carros modernos, ele é todo modulado. Então você corre esse risco de queimar um circuito desse. De colocar uma fonte sem estabilização nenhuma diretamente ligada à bateria do carro. Tem pessoas que colocam no som. Como é um som potente, quando ele puxa a carga, termina a tensão caindo e estabilizando. Mas outros colocam diretamente na bateria do carro para ela estar mantendo a bateria do carro e ao mesmo tempo ao som. Se a bateria do carro está sendo alimentado, exemplo, a bateria do carro está alimentando o som. Aí coloca na bateria do carro para, se a bateria cair, a fonte vai dando carga na bateria e ajuda a manter a potência. Mas outros preferem botar a fonte só no som para não botar no circuito do carro, já para não comprometer esse circuito. Boa parte dos carros que tem o circuito bem feito, que tem a questão dos fusíveis tudo colocado corretamente, vem abrir um fusível desse aí. Mas acontece o seguinte: muitas vezes um fusível se abre, um fusível de 10 amperes, em um carro, a pessoa vai lá para sair do prego, coloca um de 20 ali e esquece. Então quando aquilo dá um curto, pode ser mais perigoso, queimar mais componentes. Então falaremos disso mais para frente. Como eu falei, na próxima aula vamos procurar estabilizar essa fonte, deixar ela estabilizada na voltagem desejada que a gente quer, 13,8 aí 14 no máximo. Então, muito obrigado, até a próxima aula, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos.